Show do Vovô. Sérgio, hoje mais uma vez nós assistimos a falta do Eduardo. Ele está precisando desses momentos sendo poupado? O Eduardo está sentindo um pouquinho, né? Um pouquinho a posterior, né? A gente corre o risco de perder o Eduardo para uma sequência se insistir com o Eduardo para o jogo. Então a gente está pensando numa situação, vamos ver aí. Mas provavelmente ele vai ficar fora dessa partida para ter condições, né, para as próximas. No caso, o Lulinha, né, que treinou aí, ele tem característica diferente, né, do Eduardo. A partir de ter um time mais agudo. O Amaral que entrou também. É completamente diferente, né? O Lulinha é mais um meio atacante, o Edu, apesar que em alguns momentos ele trabalha como meio atacante, mas é um jogador de mais cadência, o Lulinha já é de mais velocidade. A gente tem opções diferentes, mas para tentar melhorar ainda mais esse poder ofensivo. O Sérgio Soares, chegando aqui ao vivo no programa da Rádio Verdes Mares, você trabalhou hoje com o Lulinha, mais uma vez o Eduardo foi só poupado ou está fora do jogo amanhã, o Sérgio? Não, o Eduardo foi, como eu falei aqui para os companheiros, que né, provavelmente estará fora desse jogo de amanhã, está sentindo um pouquinho. E o Edu vem numa sequência muito grande de jogos, 23 jogos, né, e aí acaba que sente mesmo, né, então a gente, para não perder o atleta por uma sequência, de repente amanhã ele estará fora. Sérgio, mas pelo menos você vai ter a base do time que foi o conquistou o primeiro turno, né? Conquistou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, com exceção aí do Eduardo e do Diego Will. Você tem o retorno do Magno, do Bill, perdão, do Ricardinho. Sim, né? São os atletas que estão retornando. O cara está em posição de suspensão. Está voltando o Bill também, então a gente passa a ter aí quase que 90% da equipe que conquistou a primeira etapa da competição. Isso é importante para um jogo tão importante como é o de amanhã. Qual o tamanho da dificuldade que deve trazer o América? O América também não está passando um bom momento no Campeonato Brasileiro. Qual o tamanho da dificuldade que deve trazer para o Ceará amanhã, Sérgio? Tentar jogar fechado, jogar por uma bola, né? A saída de velocidade do Pimpão. Tem o Max, que é um cara de referência ali, né, à frente, então provavelmente o América deve jogar aqui dependendo. Isso vai ser uma dificuldade que nós vamos ter, mas nós estamos trabalhando para que a gente possa superar essa dificuldade que o adversário coloca nos jogos jogando dentro da nossa casa. Voltando para o time de amanhã contra o América, o Lulinha será o substituto do Eduardo? Temos duas opções aí, né? Botar o Lulinha ou trabalhar o Amaral, posições diferentes, mas a gente poder encaixar uma situação. Treinamos hoje, vamos avaliar e amanhã a gente define. Obrigado aí, portanto, você falou do Lulinha, né? Que é uma característica, né? O Amaral já é outra totalmente diferente. Né? Sim, mas se botar o Amaral, a gente adianta o Ricardo. Né? Aí você tem o Ricardo, adianta o Nicão para fazer o meio atacante. Então são situações que a gente pode utilizar do início ou dentro do jogo. O sistema seria o 4-3-3 no caso, né? O Lulinha seria mais avançado, é isso, Sérgio? A gente continua com a mesma formação tática, né? A variação ela se desenha dentro do jogo, mas a nossa formação é a mesma de sempre. É bom contar já com o retorno do Ricardinho, que é uma peça importante do meio campo, e o Bill também, que vem sendo aquele jogador que você sabe da importância dele ali no ataque, você acha que é aquele jogador que leva a marcação com ele? Sim, são dois atletas importantes dentro da equipe, né? O Ricardo, a sua qualidade de jogo, a saída de bola parada, então é um jogador que tem realmente uma importância grande, e o Bill, né, porque contribui muito na questão ofensiva, de preocupação para o adversário, então é importante a presença e o retorno dos dois. Então é difícil você ter a manutenção daquela equipe que vinha fazendo uma boa temporada até o término aí do primeiro turno. Você deve estar avaliando essa Série B, né, que é um campeonato muito difícil, as equipes são muito competitivas. O Ceará chegou o momento dele oscilar na competição. Você acredita também que essas equipes que estão à frente do Ceará, Sérgio, elas também terão seu momento de oscilação na competição? Eu acho que já tiveram, né? O Avaí teve, o Vasco ainda tem, apesar de estar entrando no G4 também, né? O Joinville também teve, e agora é a vez do Ceará, e a gente vai fazer o máximo para sair o quanto antes dessa situação de oscilação, para a gente buscar a nossa regularidade. Buscar aquelas 8 vitórias. Nessa situação, Sérgio, você admite que o Magno pode ser mais usado do que o que vinha sendo? Ou esse sistema de trabalho adotado para ele continua mesmo dentro dessa situação? Então, o planejamento foi feito para que o Magno tivesse condições de jogar os jogos sequentes do campeonato. E agora
A gente tem aí o Magno foi poupado do jogo do Paraná, nós temos o planejamento para que ele venha jogar agora a sequência. Vai ter jogos que nós vamos jogar uma semana, depois só na outra semana, então é natural que ele continue. Então foi tudo dentro do planejamento para que o Magno pudesse continuar daqui para frente. Então no teu planejamento daqui para frente ele vai jogar mesmo, não tem mais a poupada, a não ser num caso extremo, né? E outra, a gente tenta dar uma segurada dentro do treinamento, né? A gente segura dentro do treinamento para que ele possa reunir condições de suportar as partidas. Por isso que a gente vai dar sequência para ele nesses jogos, até porque nós temos agora o mês, terminando o mês de setembro, vamos entrar no mês de outubro, tem jogos que vai ter uma semana, na outra não, e vai ter jogos apertados, e no mês de novembro são jogos espaçados, então não tem porquê. Por falar em apertado, sinal de um jogo apertado amanhã, difícil? Mais um, né? Mais um, a gente sabe que o América é um time que vem aí tendo um pouquinho de dificuldade na competição, mas que tem jogadores com qualidade, Max, Fabinho, Pimpão, Arthur Maia, que eu acho que é um belíssimo jogador, então é mais um jogo duro amanhã. Você no treinamento você quis tirar muita bola de dentro, né? Aquela bola de criar jogada por dentro, você tentou abrir nas laterais, você parou o treinamento. Era uma correção que você estava precisando fazer na saída de bola para os laterais? Precisa, né? Porque a gente pega os adversários totalmente fechados e a gente precisa trabalhar e insistir pelos lados. E aí é o momento que nós sentimos que o adversário começou a abrir, aí você acha aquela bolinha por dentro, que a movimentação do Magno, né, do próprio Nicão, e agora a gente tem a possibilidade aí do Lulinha, se tiver do início. Então são jogadores que têm a condição de achar espaço por dentro, mas é importante que você trabalhe pelos lados com o adversário que joga muito fechado. Para finalizar, se não jogar o Eduardo, joga o Lulinha ou joga o Amaral? São as duas opções que nós temos que vão definir amanhã. Esse é o seu Sainz Soares, Amaral. Sérgio, a gente conversou depois do jogo, né? Você ficou de. É uma situação interna, né? Definiu o Ceará segue com o Magno como batedor ou tem outro? Não, isso aí não estamos conversando, tá? Conversar, sentar com o Magno direitinho, a gente está preparando outra situação, se for o caso, né? Para que a gente tenha opções aí quando acontecer uma situação de pênalti, para que a gente tenha outros batedores treinando hoje, outros batendo, como a gente sempre faz, né? Aí conversar com o Magno e depois a gente define. Você estava falando pro companheiro aqui em relação ao América, mas queria que você falasse o que você pensa desse adversário que o Ceará vai ter. Um adversário que vive um momento assim, difícil na competição, mas tem jogadores com muita qualidade técnica, né? Pimpão, o Max, e até acrescentar que é um adversário que passou de fase na Copa do Brasil, né, em função da qualidade de seus atletas. A Arthur Maia é um atleta que tem muita qualidade, eu gosto muito desse jogador. Então é um time que a gente tem que tomar cuidado. O Fabinho, se jogar ali pelo lado direito, o volante sai bem, do jeito que a gente gosta também que faz. Então a gente tem que tomar cuidado, mas acredito que o América deve jogar um tanto fechado e jogar por uma bola, explorando a velocidade do Pimpão e a presença do Max ofensivo. Eram 2 jogos em casa, no primeiro não veio a vitória como vocês imaginavam, né? Fica ainda mais importante vencer essa segunda partida, porque depois tem 2 jogos fora. Acho que todas as partidas a gente tem que procurar vencer, né, Danilo? A gente teríamos que ter vencido o Avaí, agora a nossa responsabilidade é sempre de procurar vencer para que a gente possa aí estar caminhando próximo desse G4 e a hora que tiver os confrontos a gente tirar a diferença no confronto. Então é importante todos os jogos a gente estar procurando vencer.